Então, malta, tudo bem? Estou aqui a tirar o som do telefone, desculpem. Olá! Eu hoje estou muito videoleira, acabei de inventar esta palavra. Significando isto que já fiz hoje um vídeo, quem esteja interessado é o vídeo anterior e é sobre a descrição e o conceito e tudo à volta do que é o transtorno de personalidade borderline, também conhecido como transtorno de personalidade limítrofe. Esqueçam. E de uma forma muito simplificada e correta, exata do que é o transtorno, ou pelo menos do que é o transtorno da minha perspectiva, enquanto borderliner. Pronto, mas agora o vídeo não é sobre isso, mas é um vídeo interessante, são 20 minutinhos, quem quiser check it out. Agora, eu venho falar de outra coisa, de outra questão que tem a ver com a minha identidade e que me é muito cara, e venho falar do que é ser queer. Pois é. Então porquê? Eu vou só aqui fazer eu também não... como é que eu hei de fazer isto? Eu nunca estruturo os vídeos, vem umas coisas à cabeça e de repente tenho que fazer o vídeo. Mas pronto, vamos lá com calma. Eu tenho 40 anos de idade e eu saí do armário para mim própria há um ano atrás. Ou seja, não é uma coisa que aconteceu de repente, como nunca é nestas situações, porém... vira completamente à tona, à superfície, com consciência, e perceber uma série de coisas, se calhar, não é? Que desde de trás, desde até da adolescência, que é normalmente também quando nós começamos a ter alguma noção de identidade e de orientação sexual, ou por aí, e começamos a despertar para a sexualidade, melhor dizendo até. Foi o meu caso. Então, eu costumo dizer que mais do que aquele coming out, sair do armário para o mundo, ou às pessoas próximas, ou o que seja, sair para mim própria. Já foi bem tarde para aquilo que é o normal, se calhar norma, enfim. Não há grandes normas aqui, mas sim para aquilo que é a experiência de uma grande maioria das pessoas dentro da comunidade. Mas o que é que acontece? Isto foi o Pride há pouco tempo, não é? Então foi o meu primeiro Pride aqui em Lisboa. E, claro, fui com a minha namorada, fui com mais duas amigas, um casal, e ou seja, falou-se destas questões, naturalmente, porque é normal, era o contexto para se falar, obviamente, e há uma questão curiosa, porque eu já percebi que há aqui muita coisa, mesmo dentro da comunidade, há estereótipos, é normal, há estereótipos em todo lado, e há sempre aqueles conceitos, e a partilha e a comunicação é o que é interessante nisto. É aquilo que faz com que a gente também se compreenda uns aos outros, mesmo dentro de uma comunidade. Não é só porque... Aqui a tentar a ver isto da luz. Desculpem lá, está complicado, não é? Não é só porque uma pessoa realmente... Eu estou assim com uma espécie de uma aura que eu preferia não ter neste momento, porque não faz muito sentido. Mas pronto, acho que agora atinei. Então, não é só porque... Estamos dentro de uma comunidade que não é questão de ser minoria, porque não considero que seja minoria, com todo o preconceito, né, o estigma que essa expressão carrega, portanto, nem sequer considero que seja accurate, digamos assim. Desculpem lá às vezes, como eu falo também muito e penso muito em língua inglesa, às vezes falham umas expressões em língua portuguesa, mas pronto, passamos à frente. Mas é isto que eu estou a querer dizer, que é, não acho que, acho que mesmo em qualquer comunidade, em qualquer meio, não é, em qualquer grupo, há sempre também algum preconceito interno ou mesmo ignorância ou certas questões que não são claras, porque a sexualidade é algo muito, muito, muito extenso, não é? Complexo, não é? É Tilsuânia, exatamente. Não é nada taxativo, mas pronto, tenta ignorar ou vou virar assim. Não é nada taxativo, não é uma coisa que one size fits all, ou seja, que é igual para toda a gente, que é ali uma coisa completamente científica. Não, de todo. Portanto, então, isto tenho estado a pensar nestas questões, porque é curioso porque eu toda a vida, como dizia, ou melhor, saí do armário aos 40, no sentido de compreender que a minha orientação sexual se estendia também ao sexo feminino, porque realmente toda a vida me relacionei, não é? Romântica e sexualmente com pessoas de sexo masculino. O que... Tudo bem, as pessoas podem dizer, lá está, à cabeça vem aquela ideia, então és bissexual, que é aquela, tipo, orientação esquecida, meio esquecida, está lá, logo ali no LGB, é logo a terceira letra da sigla da comunidade, mas depois as pessoas esquecem-se que existe. Mas eu gostava de falar um bocadinho disto, porque acho que isto é mesmo importante, mesmo para a comunidade, para os meus colegas. Eu acho que é importante, e para quem está fora da comunidade, acho que é mais conhecimento, sabedoria, compreensão, empatia, não é compaixão, empatia,
de percebermos que estas coisas não são taxativas, e por isso é que a comunidade ela super vai acrescentando letras e tem tem um espectro muito alargado de pessoas, precisamente porque isto é complexo, simples e complexo ao mesmo tempo. Mas onde é que eu quero chegar? Andámos a falar destas questões, não é? Porque mesmo a minha namorada, que toda a vida se relacionou com mulheres e enfim, essencialmente aquilo que chamaríamos a lésbica pura, ou não estou a usar nenhuma expressão padrão, estou só a dizer pelas minhas palavras. Na realidade, ela consegue achar um homem atraente, fisicamente ou sexualmente. Portanto, lá está. Mas há aqui uma questão interessante. Eu realmente sempre relacionei com homens toda a vida, muito também por... Eu estou a falar da minha pessoa, atenção, da minha experiência pessoal. Tenho 40 anos de idade, tenho alguns maturidade, conhecimentos e nesta área, e não só nesta área, em termos também da minha própria espiritualidade, desenvolvimento pessoal, como de resto também dei aqui um lamirezinho disto no tal vídeo do transtorno. E o que é que acontece aqui? Eu, no meu caso, lá está, não deixei de achar os homens atraentes. Simplesmente a sexualidade evolui, a própria sexualidade é fluida, não é estanque. E o que é que acontece? Eu simplesmente deixei de me interessar romântica e sexualmente por homens, pronto. Não tem nada a ver com aquela coisa tipo freudiana, ou que porque se aborreceu dos homens, não sei o quê. Deixei de achar que fosse pessoalmente para mim, para aquilo que eu pretendo na minha vida, de alguém ao meu lado, deixei de achar que fosse aquilo que se adequasse a mim. É tão simples quanto isto. Não é deixar de achar os homens atraentes. Muito embora, e é esta ressalva que eu quero fazer, porque isto é importante para explicar esta questão do enquadramento aqui da orientação sexual de bissexualidade. Porque poderíamos dizer, então, sempre foste bissexual, não tinhas apercebido. Sim e não. Sim, na realidade é isso em termos práticos. Mas em termos teóricos, eu nunca fui bissexual e continuo a não me achar bissexual, e eu já explico porquê. E isto que eu vou dizer pode ser um bocadinho polémico, porque lá está, creio que mesmo dentro da comunidade não seja consensual. Mas é a minha visão da coisa, é a minha perspectiva, que acho que é bastante accurate, digamos assim. É precisa, tem alguma precisão, não é assim uma mera opinião. O que é que acontece? Mesmo dentro daquilo da heteronormatividade que eu fui vivendo pela grande maioria da minha vida, não sempre sentindo, mas na prática vivendo, lá está, eu nunca gostei daquele homem padrão. Porque é aqui que entra a questão do termo bissexual. Muito honestamente, a forma como eu me sinto mesmo confortável em enquadrar dentro da comunidade LGBTQ+, é enquanto queer. O que é o termo queer? Que apareceu mais há uns anos mais para cá, não é? Antes era só LGBT e acabava aí a sigla. Foi para ser mais inclusiva. O queer é uma expressão da língua inglesa que significa estranho, esquisito, excêntrico. Pronto, tudo isso. Aqui também pode ser indicativo quer da nossa identidade, que é diferente da orientação sexual, como da orientação sexual. Eu aqui, quando falo queer, é um misto dos dois. Eu, enquanto identidade pessoal, identifico-me como mulher. Não, muito honestamente, e lá está, a comunidade é feita por pessoas. Só porque tu estás dentro da comunidade não significa que tens que ter um comportamento padrão, não é? Não temos de ser todos iguais, nem concordar todos com as mesmas coisas. E, portanto, eu tenho a minha visão pessoal. Pessoalmente, esta questão de que temos que nos identificar pelos pronomes não me faz sentido. Eu sempre me vi como mulher, continuo a considerar-me mulher, sou mulher, efetivamente, biologicamente falando, e em termos de género, e ser mulher também não tem nada a ver com a apresentação, se estamos mais ou menos dentro de um estereótipo de feminilidade, isso não me faz sentido. Portanto, e é assim, eu até sou aquela mulher que eu sou um meio misto, né? Porque como veio o cabelo, mas o cabelo para mim também é uma questão... Porque eu até estou a tentar deixar crescer o cabelo, mas não é no sentido de ficar mais feminina, é mesmo porque das duas uma. Estou sempre a cortar o cabelo, porque o meu cabelo neste caso, tem esta questão de também ter um cabelo chato, não é? Chato de se lidar, por causa das características de ser cabelo africano. Portanto, aqui o cabelo, não tomem o meu cabelo por exemplificativo de identidade de género, porque o meu cabelo é uma coisa à parte, pronto. É isso que eu quero dizer. Mas... Já tive muito mais, já fui muito mais feminina há uns anos atrás,
tinha muito mais aquela coisa, até cheguei a usar salto alto e tudo mais, simplesmente, lá está, a gente vai evoluindo a todos os níveis, até de como se sente melhor consigo própria, isso é normal, isso, aliás, o anormal é a gente não evoluir, porque evoluirmos enquanto seres humanos é que é o normal, a expansão do universo, da consciência humana, a evolução pessoal, tudo isso é que faz parte do que é ser humano. Portanto, isto é para dizer o quê? Eu sou uma pessoa que continuo a gostar de maquilhar as unhas, pronto. Isto é uma coisa que tem, a minha namorada não, nesse aspecto não tem esses traços tão femininos, de expressão tão feminina, lá está. Maquilhagem, gosto muito pouca, mas sou muito preguiçosa para maquilhar, tenho muito mais paciência para fazer unhas a mim própria do que para estar a maquilhar. Pronto, é coisas. E lá está, e tudo isto cabe faz parte, não tem que haver um padrão. Mas como há todas estas questões, não é? E mesmo dentro da comunidade isto é muito extenso e muito vasto e não é consensual, daí eu dizer que para mim há um termo que realmente eu me sinto confortável, que acho que encaixa melhor para mim, que é o queer, porque é tal coisa. Aqui o queer, mas o queer na realidade, eu enquanto identidade, como digo, sou mulher, não há um padrão de mulher, porque é o que eu costumo dizer, se há um padrão de mulher, então esquece, então ninguém é mulher hoje em dia, porque uma Dita Von Teese é mulher. Para mim, honestamente, se quisermos ser factuais, se quisermos ser concretos, com a lógica das coisas, então uma Dita Von Teese é o padrão de mulher. Pronto, porque é aquela mulher pin-up, boneca, né, muito feminina, que tem tudo aquilo que associamos ao longo da história da humanidade, não é? E da sociedade, ou que é o estereótipo de feminilidade. Pronto. Depois temos o homem, que é o Dom Juan Marco, ou o machão, uma coisa assim qualquer, será o estereótipo de homem. Ou Brad Pitt, se vocês quiserem. E já lá vamos já. Porque aí está. É curioso, porque mesmo ao longo da minha vida de relacionamentos com pessoas do sexo masculino, o que é interessante é que eu nunca tive, eu agora olho para trás, é muito interessante, nunca namorei com gente dita com o estereótipo, se calhar, masculinidade dito normal. Nunca. Eu lembro que o meu primeiro namorado eu comecei a namorar muito tarde, já tinha 21 anos, foi o meu primeiro namorado. O meu primeiro namorado era tipo um freak na altura, que era o que se chamava, que na nossa idade, naqueles tempos, eram os freaks, não é? Nos anos 90 e não sei o quê. Princípios, sim, enfim, anos 90, de 2000, viragem de milénio. E era aquele tipo, também cabelo comprido, porque era dreadlocks, né? Que ele usava, que é aquilo que as pessoas erradamente chamam rasta, mas agora não interessa, só uma à parte. E às vezes usava saias compridas. Portanto, é para ver o tipo de homem com que eu namorava. Eu nunca tive um namorado normal. O segundo, a mesma coisa. Depois, realmente, já comecei a ter algum padrão um bocadinho mais normal, mas nunca aquele estereótipo de macho, machão, ou sei lá o quê. Pronto, na realidade, que a gente possa pensar. E se não quisermos ir a falar de pessoas que vocês não conhecem, né? Que foram meus namorados no passado, vamos falar de dar um exemplo para vocês terem uma noção, para ficarem com o exemplo. Em termos mesmo de, digamos assim, de figuras públicas, que aí toda a gente se relaciona, ok, estou a perceber. Eu nunca fui aquela pessoa do Brad Pitt, por isso é que eu estava a falar do Brad Pitt, aquela capancada do Brad Pitt. Se eu sei ver que o Brad Pitt é um homem bonito, ou atraente, ou como é que é dizer, aquela coisa charmoso, ou bem parecido, acho que é o termo. Lembra-se que eu tenho 40 anos. Não, estou a brincar. Eu sinto-me mesmo ageless. E para mim, eu acho que tenho um bocadinho todas as idades. Não sinto, nunca vou mesmo envelhecer, porque eu acompanho os tempos todos. Mas pronto, mas sim, tenho algumas expressões que uso porque as conheço, porque estou cá há muitos anos. É só por causa disso. Mas é só fazer, isto é só uma brincadeira, uma à parte. Mas sim, bem parecido. É um homem bem parecido, sempre foi. Se eu o achava físico, sexualmente atraente, não, bola, nunca. É engraçado, porque eu já com 14 anos tinha essa consciência. Também por essa idade foi quando eu me envolvi mais intimamente pela primeira vez na vida com alguém que foi uma pessoa de sexo feminino, uma vizinha, né? Portanto, a primeira pessoa com que eu me envolvi de uma forma já mais madura, nem sequer foi com uma pessoa de sexo masculino, portanto, isso já diz muito. Mas depois, por coisas que agora não interessa explorar, mas só para vocês perceberem um contexto um bocadinho da minha vida e da minha história enquanto membro da comunidade e como é que chego até esta idade e só agora saio do armário, blá blá blá. Do armário para mim própria, como eu costumo dizer, trazer as coisas à consciência, a minha identidade. Identidade não enquanto de género, mas identidade enquanto pessoa neste mundo.
tem que ver precisamente com traumas de infância, com a questão do pai, não é? Aquelas coisas freudianas. E portanto vem muito aí. Mas isto era para dizer o quê? Eu estava a falar de Brad Pitt. Sim, eu já nessa altura não me achava anormal, simplesmente eu sempre era fora da caixa, sempre fui. Não rebelde, muito rebelde, mas fora da caixa, assim. E então as minhas coleguinhas, amiguinhas, era tudo Brad Pitt e não sei o quê. Eu achava que era Johnny Depp e o Keanu Reeves. Também são homens bonitos, e até são homens, né? Só que para mim eu via para lá daquele óbvio, porque aí está, porque o Brad Pitt para mim era só um tipo banal, vulgar, como há muitos. Só que como é conhecida, Hollywood, não sei o quê, claro, era o Brad Pitt. Eu achava mais piada, ao mesmo bocadinho tinham mais qualquer coisa que saía ali da norma, que era mais ainda o caso de Johnny Depp do Keanu Reeves, mas estão a perceber onde é que eu quero chegar. Portanto, esses para mim, na minha cabeça, era o padrão de homem que, de um modo geral, era atraente. De um modo geral. E que era interessante, verdadeiramente interessante. E, portanto, acho que isto já diz muito da minha pessoa e faz todo sentido que eu me abrisse depois também ao outro lado, entre aspas, e pertence a esta comunidade, porque eu realmente nunca fui uma pessoa dentro de nenhum padrão de estereótipo, de nada. E por isso é que eu me identifico com o termo queer, ainda bem que alguém inventou ou pegou no termo que já existia na língua inglesa e o transferiu para a nossa comunidade, porque eu realmente identifico-me, bem, fico grata por isso, porque tenho um termo que me define que não é bissexual. Porquê? Porque eu não tenho nada contra a bissexualidade, mas eu acho que se há 2 termos, há 3, 4, quantos termos haja na comunidade, eu sei que há muitos mais, mas o que eu quero dizer é daqueles mais básicos para definir a orientação sexual que haja nesta comunidade, então eles têm que ter diferenças. E para mim, bissexualidade é uma coisa que está muito bem definida. E tem que ver com, tu sentes atração pelas pessoas de ambos os sexos, não é? Masculino e feminino, mas num sentido mesmo mais padronizado. E eu acho que esta descrição, por sinal, é oficial. Não sei se da parte da ILGA, se na comunidade, mas eu sei que eu li isto em algum lado já. Ou seja, é uma pessoa, pode ser também sexo feminino ou masculino ou outro género, né? Não te identificares com este binarismo, não sei se é assim que se diz, mas pronto, interessa. Vocês percebem onde é que eu quero chegar. E gostares de um homem que é aquele padrão de homem, que é normativo, não é? Lá está, tradicional, e da mulher mais feminina, mais coqueto, enfim, o que vocês quiserem, que vocês identificam, cabelo comprido, maquilhagem, aqueles estereótipos que vocês associam à mulher. E eu não me revejo nesse padrão, nessa descrição, nesse conceito da bissexualidade. Atenção, não estou a fazer uma discriminação nem preconceito, não tenho nada contra. Eu pessoalmente não me revejo. Depois eu sei que há aqui várias coisas. Há a pansexualidade, por exemplo. Há outra que eu nem sabia, que fiquei a saber há pouco tempo, porque, na boa, meu, não sei tudo, nem nunca vou saber, porque acho que mesmo dentro da comunidade há muita coisa que nem toda a gente compreende, nem concorda, e está tudo certo, desde que as pessoas respeitem umas às outras. Mas tem que haver diversidade de opinião, não pode ser, tipo, para isso já basta a heteronormatividade, meu. Também não tenho nada contra, mas, desde que não, mas já sabemos que isso aí tem muito preconceito. É só aí que eu quero chegar. E então o que é que acontece? A pansexualidade, o outro que eu estava a dizer era, como é que é? Acho que é multissexualidade, é assim, não interessa, mas na prática vai dar à pansexualidade, digo eu, pronto. É o que eu entendo. Porquê? Porque a pansexualidade basicamente é que tu gostas de tudo. Tudo no sentido, não interessa se a pessoa tem 4 olhos, estou a brincar, mas percebem, se é, por exemplo, se veste drag, se faz drag, se é travesti, se é transexual, transgénero, não binário, ou qualquer coisa in between, e tu curtes, é uma pessoa, um ser humano, e desde que tu gostes da energia, e eu nesse sentido até relaciono-me mais, desde que tu gostes da energia da pessoa está tudo bem, pronto, e podes-te relacionar e sentir atração romântica ou sexual, e está tudo bem. E, portanto, isto é o conceito de pansexualidade. Eu, aí, pessoalmente, isto é só pessoal, atenção, voltamos a dizer, somos indivíduos e temos as nossas preferências. Da mesma maneira que um heterossexual não gosta, um homem heterossexual não vai gostar de todas as mulheres, loiro, moreno, baixo, alto, se calhar tem preferências. Aqui é igual, eu só estou a falar de uma preferência. Pronto. E eu, pessoalmente, tenho as minhas preferências, portanto, não me relacionaria com todo e qualquer género ou pessoa, não por preconceito ou discriminação, mas por uma questão de atração. Ou depende, sentir atração sim, mas aí está. Mas aí tem que ver com isso e com a energia da pessoa em particular. Agora, o que é que acontece? Se me perguntarem assim, eu via-me a relacionar novamente com homens, dificilmente.
com pessoas de sexo masculino mais ou menos normativas, dificilmente, pura e simplesmente porque lá está, eu evoluí, atenção, não estou a dizer que as outras mulheres não são evoluídas, mas eu pessoalmente fiz o meu caminho de, como fiz esse percurso todo, toda a vida, e tive pronto, com homens de diferentes tipos, não muito diferentes uns dos outros, de facto, mas foi dando para perceber, não é? Para ter a experiência e perceber que, pá, na gênese já não, enquanto, e depois claro, também há a questão da atração, há a questão sexual em si, mas foi uma experiência, vi o que tinha que ver, e digamos, para aquilo que me interessa também, para ter alguém ao meu lado, não é já o sexo, se quisermos, com que eu me revejo para tudo, pronto. E não é nada contra, não estou a dizer que não é nada contra os homens também, não é nada disso, lá está, não tem nada a ver com coisas freudianas e traumas, não tem nada a ver com isso, simplesmente tem a ver com já que também sinto atração pelas mulheres, realmente agora vejo que me sinto melhor ao lado de uma mulher, preenche mais, é uma preferência entre aspas, não necessariamente, não, também é uma escolha em certa medida, embora que obviamente não se escolhe, não é uma escolha que a gente, é porque já estava cá, não é? Pronto, percebe o que eu quero dizer? Mas é importante dizer-se isto. E é isso. Agora, a questão é, eu para mim, e isto é engraçado, porque eu também tive as minhas próprias fases de negação, não negação muito rígida, mas de, não é, de estar assim um bocadinho, ou se calhar confusa, como não tinha saído do armário para mim própria, eu própria tinha os meus preconceitos e estereótipos, é normal, isso também faz parte. E eu tinha na minha cabeça realmente que se calhar, se eu gostasse de uma mulher, se eu gostasse de mulheres, não é dizer, se eu fosse para estar com uma mulher, eu tinha que estar com uma mulher, lá está, tipo dita Von Teese, não é bem, mas é só para perceberem, muito feminina. E fazia-me um bocado de confusão aquela coisa de duas lésbicas ou coisa mais sapatão, como dizem os brasileiros, mais, né, mais masculinas, não sei o quê. E é assim, realmente, lá está, cada um tem as suas preferências. Eu sou uma mulher muito masculina, realmente não, né, não me vai dizer muito, mas no entanto eu acho muita piada a Tomboys. Acho muita piada porque lá está, é um misto, está ali um misto, mas agora eu percebo as coisas com outra luz que não tem nada a ver com, lá está, isso é uma preferência de atração. Percebam que uma coisa é a preferência, como vocês, as pessoas heterossexuais possam estar a ver este vídeo, vão ter as suas preferências. Gosto de um homem mais coisa, ou por exemplo, um ar mais descontraído, não, gosto de fato e gravata, não é? Ou uma mulher que é assim mais não sei o quê, não, muito não sei o quê, ou uma senhora muito... É igual. Isso aí são preferências estéticas, se quiserem, de atração, não sei o quê, ou com que vocês também se identificam, não é? Agora, depois há a questão biológica, é aquela coisa, ali sexualmente, não é? Em termos de genitália, o que é que tem ali? Em termos de energia da pessoa, do resto que compõe o ser humano, não é? Que distingue efetivamente dois sexos, homem e mulher, que é o sexo base com que a nossa biologia humana nasce, não é? Independentemente dos géneros agora, ou com o que é que te identificas em termos de comportamento, em termos de cultura onde cresces, ou de referências sociais com que te identificas, isso é toda uma outra conversa. Mas depois há a questão sexual básica, não é? E hormonal, que tem... que aí não há volta a dar. Portanto, aí está. A questão é, ou gostas ou não gostas, digamos assim, ou te sentes ou não atração, ou és capaz ou não és, né? Ou tens essa abertura ou interesse para te relacionares com uma pessoa do mesmo sexo que tu. E é a minha convicção pessoal, e não só minha, mas estou a falar aqui de mim, é a minha convicção pessoal que as mulheres são todas bissexuais, no mínimo bissexuais. Todas as mulheres sentem atração por mulheres, também. Não quer dizer que essa atração seja uma coisa exponenciada que as levasse a casar com outra mulher, ou a envolver sexualmente, mas sentem, conseguem sentir. Sentir, não é só observar, não é como um homem que observa outro de uma forma, digamos, intelectualmente, só de uma apreciação intelectual. Percebe o que eu quero dizer? Mas isto é a minha convicção pessoal. Pronto, e não é só minha. Os homens acho que é diferente, com as mulheres é diferente. Acho que isso até já foi feito um estudo específico que prova isso mesmo. De maneira que, vamos lá ver se o vídeo agora não vai abaixo. Não, boa. Por causa aqui de uma cena. Desculpem lá. Continuando. Onde é que eu quero chegar com esta conversa? Eu não me considero bissexual porque para mim, bissexual tem a ver com é aquele espectro em que tu, lá está, tanto consegues sentir atração por pessoas do mesmo sexo que tu, independentemente do género, lá está, ou do estilo da pessoa, ou queiram chamar,
Eu sei que não é, assim, não é bem a mesma coisa, mas pronto, é só para simplificar isto, até para quem está fora da comunidade e não percebe tanto, como pelo o sexo oposto ao seu, pronto. E aqui talvez eu vejo mais dentro de um padrão, homem, aquele homem mais, né, que a gente identifica tradicional, e mulher mais tradicional, pronto. E essa pessoa será bissexual mesmo, bissexual. Eu considero mais queer, porque na realidade eu, para já, sinto-me atraída por pessoas de vários géneros, se calhar, se quisermos ir por aí, desde que a pessoa me atraia pessoalmente, obviamente. E depois porque eu nunca me interessei por um padrão de homens, já quando namorava com homens, né, que foi por onde eu comecei, digamos assim, ou por onde fui desenvolvendo a minha sexualidade. Tradicionalmente homens, e também não... E agora vejo também que as mulheres é diferente, porque à partida é só um género, um sexo que me interessa mais, neste momento me interessa mais. Atenção que este momento não é amanhã vai mudar, porque isto não é uma questão de mudar como quem muda de camisa, hoje gosto de amarelo e amanhã... Não é isso, mas tem mais a ver, para mim é uma evolução, e é chegar a um ponto em que se diz, isto é aquilo que fulfills, como é que se diz em português, que preenche tudo aquilo que eu procuro para estar com alguém ao meu lado, não é? E então é por aí que estamos a dizer. E eu evoluí do sexo masculino para o sexo feminino e sinceramente não me vejo a fazer o processo inverso. É só isso. Agora a questão é, mesmo nas mulheres, eu não tenho aquela coisa, porque eu própria também acho que não sou, estou naquele meio que eu não sei bem, que não sei se sou bem tomboy, talvez em parte sim. Evolui também não era assim, era muito mais feminino no passado, é como eu digo. E realmente não tenho aquele padrão que tem que ser uma mulher muito feminina, muito não sei o quê, nem o homem muito macho, não sei o quê, percebem? Então eu acho que é aqui que entra a questão do queer para mim, ou da queerness para mim, que é eu própria, enquanto identidade pessoal, não me considero tudo muito masculina, mas também sei que não entro num padrão de feminilidade muito grande. Estou ali numa espécie de um meio termo, também é dias, também tem momentos e tem circunstâncias até, tem situações até. Eu sempre como balança, porque também essa questão influencia bastante, sempre tive muita coisa com a imagem, com o corpo, com uma série de coisas, com a beleza. E a beleza é transversal, não tem a ver, é transversal a tudo, géneros, sexos, é tudo, não é? Sabemos que também hoje em dia evoluímos, que os homens estão cada vez mais vaidosos, ainda bem, atenção. Mas percebem? E portanto eu sempre tive esse lado, por isso é que eu tenho esse lado mais feminino, essa parte feminina, porque eu realmente identifico-me como mulher, isso aí não tem dúvida, nem isso tem nada a ver com a orientação sexual, de resto. Pronto, que isso também se calhar é a confusão que vai na cabeça de muita gente dentro da heteronormatividade, não da comunidade LGBT naturalmente, mas que, e tal, porque se gosta do sexo oposto, ou assim, uma coisa assim meio ao género assim assado, independentemente do cisgénero, que isto é importante que as pessoas percebam que o cisgénero é aquilo como tu nasceste biologicamente, hormonalmente, não é? E em termos de sexo, de órgão sexual como tu nasceste, e biologia que nasceste, normalmente nasceste homem, nasceste mulher, isto é o cisgénero. Tu podes ser mulher e não te identificares com quase nada de feminino, mas és mulher, tens uma vagina e coisa e não fizeste transição nenhuma hormonal. Então esse é o teu cisgénero. E são coisas diferentes, são mesmo isto. As pessoas têm que perceber, porque se perceberem as coisas tecnicamente também encaixam melhor as coisas em termos práticos. E portanto eu identifico-me com o meu cisgénero, ou seja, sou mulher, biologicamente falando, não é? A todos os níveis, e identifico-me como tal. Agora, isso aí não corresponde a um padrão. As pessoas é que podem ter na cabeça um padrão, que hoje em dia cada vez está mais desvanecido, e ainda bem, porque não há propriamente aquela coisa. Então o que é uma mulher? Tem que usar saias. Mas isto também é ridículo, porque as saias usavam os homens nos séculos não sei quantos, e colãs e não sei o quê. Vocês vão à história, vão ver os séculos XIV para trás, desses séculos, não é? E salto alto, que foi começou por ser usado por homens que eram da realeza, baixinhos. Esses é que se maquilhavam, porque isto não era visto como uma coisa feminina, era simplesmente um padrão de beleza da altura. E depois é que começou a entrar outras coisas. A sociedade vai evoluindo, depois anda para trás e para a frente, vai buscar coisas e as pessoas esquecem a história. E é importante perceber isto. Não há na realidade, o que se criaram foi estereótipos, mas não há uma coisa que é
factual que diga assim, a mulher é isto é que é o que tem que ser feminino, isto é que é o que tem que ser masculino, não é? Para além do, pronto, do mais óbvio que é o que eu estou a dizer, que é o cisgénero, porque se nasce biológico aquele órgão sexual, né? E biologicamente, hormonalmente, com as características do sexo biológico masculino ou sexo biológico feminino, isso aí é taxativo, não há volta a dar. Agora, a forma como te expressas ou como te sentes em termos de energia, de identidade, de alma, se quiserem, é outra questão. Pronto, eu pessoalmente, falando de mim, que é o que interessa, identifico-me como mulher e sou mulher, biologicamente falando. E, portanto, para mim, se as pessoas me acham mais ou menos mulher, ou me veem como mais ou menos mulher, independentemente do sexo da pessoa com quem estou em termos românticos, passa-me ao lado, porque passa mesmo, porque isso é só preconceito e perspectiva pessoal, mas da minha perspectiva eu nem sinto sequer, também já tenho 40 anos de idade, é a diferença entre sair do armário agora ou ter crescido com o estigma ou isto ou aquilo, e das poucas coisas boas, entre aspas, que os meus pais fizeram nesse sentido, porque não havia conversas de sexualidade nem nada, mas por outro lado também nunca exerceram nenhum tipo de preconceito. Eu não crescia, eu não sabia o que era disso de preconceito de nada, ou deles serem rígidos, ou isto não fazes, ou isto é feio, ou isto é... eu não tive isso, e portanto isso é uma grande vantagem, porque depois tudo, quando já te descobres enquanto identidade, orientação, e já estás numa fase madura, que é o meu caso, eu já não tenho mesmo nada para esconder, nem preconceito, também não é para mostrar, mas também não é para esconder, não é para ter problema nem preconceito, portanto passa-me absolutamente ao lado se as pessoas acham que porque eu estou com uma mulher sou menos feminina, ou sou eu menos mulher, ou a forma como me apresento diz alguma coisa de eu ser mais ou menos mulher. É absolutamente, para já é errado, é ignorante, e depois não passa-me mesmo absolutamente ao lado, e digo isto genuinamente, não é com nenhum tipo de coisa. Pronto, e portanto é isto. Na realidade eu identifico-me como queer, eu pessoalmente, precisamente por causa disso, em termos de identidade, porque não me enquadro nem num estereótipo de feminilidade, mas também não acho todo que as pessoas me vejam dentro de um estereótipo mais masculino, e portanto o queer para mim é um bocadinho esse meio termo, e o meio termo acreditem que tem muito valor, não é com nenhum desprimor, nem é algo que se ignore, e depois também tem a ver com a parte da orientação sexual. É só por isso que eu não digo que sou bissexual. Eu não deixei de achar graça a homens, mas em termos de me rever, ou de sexualmente, ou alguma coisa para achar piada, tipo aquela coisa, se estivermos a falar de pessoas, que é, por sei lá, com quem te envolvesses, uma coisa qualquer, de brincadeira, que uma pessoa possa falar, como qualquer pessoa faz. Já há pouco me veio homens à cabeça, mesmo muito, praticamente nulo, porque há todo um mundo muito mais interessante do lado feminino, até porque é isso, eu até não me considero uma feminista, mas sou uma feminista nata, se quiserem, não ativista, porque eu não sou ativista de coisa nenhuma, mas se calhar sou uma feminista nata, e então nesse aspecto sim, pronto. Agora, se eu pensar em homens interessantes, vocês vão ver que não têm nada a ver com o padrão, com padrões. Por acaso eu era para ter dito isto só a título de curiosidade, que acho que é engraçado. Mas mesmo na adolescência, a crescer, as minhas referências de pessoas, de um modo geral, interessantes e isto, ou inteligentes, ou o que fosse, passaram também muito pela música. E é normal, quando somos adolescentes, estamos a ganhar ainda a nossa noção de identidade, no nosso lugar no mundo, passa muito por aí, vamos buscar referências às artes e não só, à cultura, enfim, não é? Ou então também aquelas pessoas de referência próximas, pronto. Mas eu tinha sempre gostei, sempre me envolvi muito com a música, não é? A música para mim sempre foi quase uma boia salvação, um grande amigo, um grande companheiro, e então eu tinha também essas referências na música, e mesmo na música, os homens que eu achava interessantes, nunca foram homens padrão assim, de nada, nunca foram. Sempre foi gente muito eclética. Eu lembro que assim, quando era mais novita, achava piada ao Jazzman, que era, que já não existe sequer a banda, e pouca gente, se calhar, não vou dizer isto, se calhar muitos vão ficar quem, mas era aquela banda dos anos 90, os Babylon Zoo, a banda que tiveram aquele hit, o Spaceman, britânica, uma banda britânica, o Jazzman de origem indiana. E lá está por ser um tipo diferente, tinha cabelo por aqui, tinha um bob, basicamente ele tinha um bob, tinha cabelo, né, comprido, entre aspas, no sentido do estereótipo masculino. Portanto, também vestia saias, curiosamente, mas isso era a imagem dele de palco, desculpem, de performer e tudo mais. Mas eu achava um tipo muito interessante a todos os níveis.
Pronto, portanto, parecido com ele, curiosamente, havia o James Ia, do Smashing, que as pessoas já sabem quem é, que era o baixista, não o baixista disparado, o guitarrista dos Smashing Pumpkins. A Darcy também, sim, também lhe achava bem piada, mas ainda não sabia que achava, estava recalcado. Que é também essa sim, a baixista dos Smashing Pumpkins, mas pronto, agora estamos a falar da parte masculina. O James também era um tipo diferente, asiático, também uma imagem bem diferente, também cabelo comprido, entre aspas, portanto sempre foi este tipo de homem, assim, estas pessoas assim. Pronto, são coisas, não é? E realmente, mas pronto, eu ia dizer uma coisa, mas também, pronto, não interessa. fica, porque o quê? Diz. Não, eu ia dizer, em termos de música, falando de música, sempre tive uma pancada por baixistas, fosse, aí lá está, fossem homens ou mulheres, sempre achei, não sei, sempre tive um fascínio por baixistas, era aquelas coisas parvas, é como aquelas pessoas têm aquela coisa da farda, pronto, eu era com os baixistas, enfim. Mas pronto. Isto é muito sério, parecendo uma brincadeira. Nada disto de... Há uma coisa que as pessoas da heteronormatividade, e não levem esta expressão a mal, é só porque é para diferenciada da comunidade LGBT, é importante perceberem, que é... isto é muito mais do que sexo ou sexualidade. Nós estamos a falar de romance, de envolvimento, porque acho que com a coisa dos anos 80 e depois a SIDA e não sei o quê, eu sei que já está nos luz já do que é agora, é verdade, mas acho que ainda há de haver preconceito. Há pessoas que ainda se focam muito no sexo e se calhar pensam que é uma comunidade promíscua, é aí que eu quero chegar, e que é tudo o que é na cabeça das pessoas é sexo. Não, há sexualidade nesta comunidade, há as pessoas convictamente assexuais que nem sentem desejo sexual, ou demissexuais, ou coisas assim que nem sei bem os termos, que são pessoas que só têm interesse sexual quando já estão envolvidas romanticamente, quando há uma intimidade, quando há um envolvimento mais espiritual, se quiserem, com o outro. Portanto, não confundam isso. Isso sim é bem ignorante achar que a gente fala... Claro que há a componente da atração física e há a componente sexual, mas a gente não é isso que é o foco da comunidade LGBT, ou que é isso que vai definir. Porque é importante que se perceba que também estamos a falar aqui de pessoas e de envolvimentos que são emocionais. Não é só físicos, atração, nem coisas mais banais, se quiserem, mais básicas, e sexual. Somos todos seres sexuais, isso é à nascença. Isso não tem a ver com comunidade nenhuma, isso tem a ver com na biologia humana. Mas acho que é importante perceberem isso. Só que pronto, eu estou aqui a falar de factos curiosos e a puxar para a questão sexual, porque obviamente que é essa a diferenciação quando estamos a pensar em envolvimento de pessoas do mesmo sexo. Estamos a pensar nisso, não estamos a falar do óbvio que é. Os homens são amigos uns dos outros e as mulheres são amigos, sempre foram amigas umas das outras, na história da humanidade. Não é? Os homens, mais por preconceito, não se cumprimentam, ou na cultura ocidental não se cumprimentam tanto de rosto, as mulheres sempre se cumprimentaram com 2 beijinhos no rosto, não é? Portanto, mas eu não estou a falar de... Obviamente não estamos aqui a falar de amizades, ou de irmandades, ou de familiaridades. Estamos a falar da questão sexual. Mas a questão sexual, quando se diz sexual, é muito mais do que sexo. Acho que esta parte é importante dizer. Também para pôr aqui alguma dignidade na conversa e seriedade, porque ela é realmente muito séria. E acho que isto é importante. Mas pronto, porque eu estou aqui a falar das brincadeiras, baixistas, da parte da atração. Mas pronto, é importante perceber isto. É por isso que eu me enquadro como queer. Venha quem vier, diga o que disser... Eu nunca, assim que eu percebi as coisas, quem eu era, a minha identidade, a questão da orientação sexual, eu percebi que eu não me identificava com bissexualidade. Porque para mim bissexualidade continua a ser um estereótipo. Atenção, nada contra os bissexuais, se identificam com esse estereótipo. Mas já agora, gostava de saber de vocês, que se consideram mesmo bissexuais, é assim, em termos formais eu posso dizer, porque queer há gente que não vai perceber do que é que eu estou a falar. Eu posso dizer, sim, sou bissexual. Porque sinto atração pelas pessoas de ambos os sexos. E aí... estamos a limitar, porque há sexos, mas depois há géneros, há todo um espectro de géneros. Lá está a questão. É aí que eu quero chegar. E eu própria, quando penso em bissexual, vem-me à cabeça alguém que gosta de um homem machão e uma mulher muito feminina. Pronto, acabou aí. Gosta dos 2 sexos. E acabou aí. Nada contra, só que é essa limitação, é esse padrão. Mas digam vocês, já agora, bissexuais, conscientes da vossa bissexualidade, se concordam com esta visão ou não. Mas pronto, eu identifico-me como queer, e o queer tem a ver com isso. Com essa... No fundo, tem a ver com isto que eu acabei de dizer. Mesmo na parte dos homens, nunca achei piada a homens muito normais. Se quiserem, hoje em dia, assim, um homem que eu digo que é interessante, há 2, porque eu falei do passado, né? Pessoas já como é que estão, onde é que estão, na realidade deixei de acompanhar, não é normal.
da infância, que eu falei do... Sim, o Johnny Depp, sabemos onde é que está, e é aquilo que andou a passar. Mas a questão é... fui falar de músicos, artistas, né, no auge, né, obviamente. Eu agora falar, se calhar, pessoas mais atuais, é o que eu costumo dizer. Homens que me chamem a atenção, que eu acho realmente interessantes, que é muito poucos. Não quer dizer que não haja mais, mas dos que eu conheço e que me chamam a atenção. Mas é só isso, chamam a atenção, mas não era para eu já me envolver. Percebem? Porque para isso já eu passei, já tive essa experiência e já não é o que me interessa hoje em dia. Mas é só isso, é só uma evolução pessoal. Mas sim, eu penso num Jared Leto, que acho que é super interessante e giro e não sei o quê, e penso num Dave Navarro. Mas lá está, é tudo, se forem a ver, é tudo gajos que estão fora, são tudo senhores que estão fora, desculpem lá com o ricarismo, que estão fora de um padrão normal. Eu digo isto porquê? Porque depois quando falam em Brad Pitt, e é engraçado que a minha namorada, que não faz nenhum estereótipo de feminilidade, fala muito mais Brad Pitt, que acha piada ao Brad Pitt, só que sempre achou, que é engraçado. Estão a perceber isso? Por isso é que eu estou a dizer que o queerness é uma coisa muito mais... onde se enquadra muito mais até, eu ia dizer qualquer coisa que me escapou, não é solidária, mas é muito mais amiguinha. O termo queer para mim inclui muito mais coisas, porque não concentra tanto estereótipo e preconceito, honestamente, é o que eu sinto. E sim, ela é engraçada porque ela não está dentro daquele padrão de feminilidade, né? É aquela pessoa que obviamente as pessoas veem e pensam, é lésbica, e no entanto, Brad Pitt, porque era, e um outro que eu nem sei o nome, que é ator também, mas que é do mesmo género de Brad Pitt, para mim é igual, e que eu vejo e digo assim, eu não percebo que graça é que esses homens têm, eu não consigo porque são gajos banais, aquele gajo barba, banal, o Jared Leto também tem barba, o Dave Navarro também, mas é diferente, estão a perceber? Loiro, banal, tipo cabelo curto, estão a perceber? Tipo padrão de masculinidade, e eu acho que é isso, na realidade eu gosto de energia feminina, é mesmo só isso, porque acima de tudo, a base de tudo, desculpem, não é acima, a base de tudo é energética, é metafísica, é frequência, é vibração. E realmente é isso que é transversal à sexualidade também. Eu acho que gosto de energia sensível e feminina. E aí pode vir, sim, numa figura masculina como numa figura feminina. Engraçado, já nas mulheres, acho mais piada a tomboys, como eu já tinha dito. Portanto, aí não há tanta energia feminina carregada, mas aí é que está. Porque esse é que dá, para mim, a graça da coisa, porque continua a ser uma mulher. É isto que as pessoas da heteronormatividade têm que perceber. Não é, mas é porque se calhar está recalcado, na volta queria mesmo era estar com um homem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque vou ser um bocado mais ordinária. Entre as pernas está uma vagina, não está um pênis. Portanto, obviamente que a pessoa não está equivocada. Não é como aquela cena das mulheres ditas hetero, né, que praticam a heterossexualidade, que é, experimentam estar com uma mulher, mas depois não conseguem. Pô, não. Porque ou gostas ou não gostas. Meus amigos, isto descambou um bocadinho, eu estou um bocadinho assim também, all over, não sei porquê, mas espero que tenham compreendido o que é ser queer na comunidade LGBT. Falem, outros queer, digam de vossa justiça o que é que vocês entendem, porque como eu digo, eu já acompanho a comunidade há muito mais tempo que aquele em que eu saí do armário para mim própria, e faço sair para o mundo, entre aspas, também, mas para mim própria. Comentem se concordam, qual é a vossa experiência pessoal. E pronto, olha, beijinhos a todos e sejam felizes e respeitem-se uns aos outros, é o mais importante. Até à próxima.